ainda que o seu parâmetro seja um crescimento, ainda por mais que você cresceu, por mais que você atingiu, por mais que você alcançou, você não tem também que ficar preso ao quanto você já evoluiu, mas procurar crescer ainda mais, buscar um avanço ainda maior para o prêmio da soberana vocação. Paralelo a esse texto, nós vemos aqui no capítulo 12, que nós ora acabamos de ler, Deus falando com o profeta Jeremias. Quando Deus vai falar com o profeta Jeremias, eu quero apenas, antes de entrar direto a esse texto, trazer aos irmãos o contexto que Deus vai chamar esse profeta. Deus vai chamar o profeta Jeremias, porque Deus não desiste nunca de alertar e de falar com o seu povo. Deus que ama, Deus ele sempre está falando com o seu povo. O contexto que o povo judeu estava vivendo nos dias que Jeremias é levantado é um contexto totalmente inadequado, é um contexto totalmente contrário à fidelidade, à adoração a Deus. Deus levantou o profeta Isaías, que profetizou contra o pecado de Judá. Porém o povo estava tão cego pelo seu pecado, o povo estava tão cego e perdido numa vida de idolatria, que ele passou anos do seu ministério pregando contra o pecado daquele povo, e o povo não se arrependia dos seus caminhos pecaminosos. Morre o profeta Isaías. Deus não vai desistir de falar com o seu povo, porque nós temos que entender uma coisa: se você está errando, se estamos errando e Deus não nos corrige, isso não é prova de amor. Mas quando nós pecamos e quando nós tomamos alguma atitude errada, ou estamos caminhando por alguma vereda que não agrada a Deus, a prova de que Deus nos ama é que Ele usará alguém para corrigir a nossa rota, para acertarmos o caminho que nós estamos trilhando. Se Deus tem te falado de forma corresiva, é porque Ele está demonstrando nisso o seu amor. Ele quer que você conserte alguma coisa, porque Ele te ama, porque Ele não quer que você caminhe por esse caminho. Assim Deus faz mais uma vez com o povo de Judá. Aquele povo está pecando, aquele povo esqueceu de todo o favor que Deus lhe fizera. Eles esquecem de que eles eram escravos, eles esquecem que eles não eram ricos, eles esquecem de todo o favor de Deus em prol deles, e começa agora a entrar no caminho de prostituição contra Deus. O que é isso? Que prostituição é essa? Era a idolatria, a adoração a deuses pagãos. O comportamento daquele povo começou a ser influenciado pelos seus vizinhos. Eles começavam a adorar a Moloque, eles começavam a adorar a Astarote, a Baal e todo tipo de deuses que Deus o havia advertido, para que eles não entrassem pelo caminho de idolatria. Então Deus vai levantar, Deus quer levantar mais uma voz, Deus quer falar com mais alguém, porque Deus é longânimo. O que é ser longânimo? É um Deus que não desiste dos seus, é um Deus que não abre mão daqueles que é seu, é um Deus que não desiste do povo que Ele escolheu. Deus não vai se calar, porque Deus não quer perder eles. Deus não vai se manter calado em silêncio. Então o que Deus vai fazer? Após a morte do profeta Isaías, Deus vai em Anatote, porque Deus precisa de uma boca, Deus precisa de uma voz, Deus precisa usar mais alguém, Deus precisa encontrar alguém na brecha, Deus precisa encontrar alguém pela qual Ele possa falar pela boca desse profeta através do seu povo. Então Deus entra em Anatote e Deus chama um jovem ainda, um moço, um adolescente, por nome de Jeremias. Quando Deus entra e Deus chama ele, Deus diz: Jeremias, eu estou te chamando ao chamado sobre você. Jeremias era filho de sacerdote. Pode ser que ele tenha passado a sua adolescência
e a sua vida, criando expectativa no sacerdócio, mas a expectativa dele não é a mesma expectativa daquilo que Deus tem para ele. Talvez ele anseia pelo sacerdócio, mas Deus, antes dele nascer, Deus já tinha dito: vai ser meu profeta. Deixa eu dizer algo para alguém que está me ouvindo aqui. Talvez a sua expectativa não tenha nada a ver com o que Deus já designou para você, mas eu tenho certeza que as expectativas de Deus sempre serão maiores